Olá, uma boa tarde para você. Está começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Nós estamos no mês de outubro e outubro é tradicionalmente conhecido como Outubro Rosa. Para falar um pouquinho sobre a campanha e também câncer de mama, a gente recebe com muito prazer aqui no Painel Saúde Dr. Gilson Delgado, professor titular da PUC São Paulo e também diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele. Dr. Gilson, boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? A todos. Claro. Estamos dentro do Outubro Rosa. Outubro Rosa. O ano passou rápido, hein, Dr. Gilson? O ano passa rápido demais. Dr. Gilson, Outubro Rosa já é popularmente conhecido, é uma campanha muito conhecida da sociedade, já ganhou aí destaque na mídia nacional, internacional. Por que acontece em outubro e por que chama Outubro Rosa? Olha, o problema é o seguinte, só lembrar que Outubro Rosa começou lá fora. Começou nos Estados Unidos. Não começou no Brasil, né? Não. Isso é uma campanha que começou nos Estados Unidos por um motivo que não conheço. Hoje é uma campanha internacional. E aí se internacionalizou, né? E no Brasil, inclusive aqui na nossa cidade de Sorocaba, existem muitas pessoas que usam o nome Outubro Rosa dentro da campanha. Para que serve Outubro Rosa e por que se chama Rosa? Rosa em homenagem às mulheres, né? Rosa, porque é uma campanha dirigida especificamente, ou muito mais especificamente, para o câncer de mama. Da mama feminina, é claro, não da mama masculina. Por quê? Por que é tão importante? Por um motivo muito simples. O câncer da mama é, para as mulheres, o câncer mais incidente. E quanto mais a gente está vivendo mais tempo, maior tem sido a incidência de câncer de mama. Dr. Gilson, ele é o câncer incidente na mulher, é o primeiro, e também no ranking aí dos tumores, um dos primeiros, se não for o primeiro, que é a pele, né? Ele é o segundo. Ele é o terceiro depois da pele. Depois da pele. É, porque o primeiro é próstata no homem. Ah, depois que vem o mama. Depois que vem de mama. E no ranking aí geral, pele. Pele. A pele ganha de longe, e daí tire a pele, próstata e depois mama. Dr. Gilson, por que a necessidade da gente ter esse mês inteiro pegando um gancho nessa campanha? É porque as mulheres, elas precisam ficar mais atentas. O câncer de mama, o senhor já explicou aí desse ranking, dessa posição que chama atenção e a gente vê claro. na mídia em geral, né, o contexto de programas em TV aberta que sempre vem destacando e recentemente isso ganha uma força maior, a questão do câncer de mama, fazendo especiais, quadros especiais voltadas à mulher. Isso é para chamar mais atenção, porque a mulher ela não tem tomado o cuidado que deveria? Não, a mulher pelo contrário, com essas campanhas todas, ela tem tomado cada vez mais cuidados com as suas mamas. Agora, veja bem, uma campanha como essa, feita a nível internacional, nós estivemos, inclusive, o ano passado nos Estados Unidos, até mandei fotografias para cá, né? Tinham marchas pelo Outubro Rosa, marchas colocadas junto ao Congresso Internacional, né, da Sociedade Americana de Câncer. Então, você vê que é uma coisa que deve ser indiscutivelmente batida. Por quê? As campanhas claro, deram força. A campanha não é alguma coisa pontual, é uma coisa que começa, tem um valor muito grande em determinadas épocas e depois continua se pensando acerca do assunto. Quer dizer, é um movimento. Quando se fala em câncer de mama, a hora de chamar atenção é outubro. Então, no mundo se chama atenção em outubro para o câncer de mama, Outubro Rosa. A grande preocupação qual que é? A grande preocupação é muito simples. Quanto mais eu falo, mais as pessoas ouvem, e quanto mais as pessoas ouvem, mais gente se conscientiza mais da a mulher vai atrás claro. Para fazer o exame. Fizemos isso com o tabaco, fizemos isso com o câncer de colo de útero, com o exame de Papa Nicolau, fazemos ainda. Fazemos então no Outubro Rosa com o câncer de mama, no Novembro Azul com o câncer de próstata, que também é um movimento internacional, né? Nós tivemos, ao fim do ano passado, em novembro do ano passado, nós tivemos em Sydney, na Austrália, e lá estava muita gente mesmo ligada ao Outubro Rosa e Novembro Azul ao mesmo tempo. Tinham campanhas de rua, tinha gente voluntários vestindo chapéus, né? De um lado rosa, do outro lado azul,
teve uma corrida de regatas, sabe, de regatas, certo? Com times azuis e times rosas, foi uma coisa fantástica. Você vê que isto chama atenção para uma população. O Brasil não está nesse nível assim, eu não sei se está ainda nesse com nível, a campanha. mas tá? veja, existem muitas caminhadas do Outubro Rosa, existem muitas propostas do Novembro Azul. Eu acho que é importante pelo menos começar e não parar, não é? E não parar. Movimento. O Instituto de Oncologia de Sorocaba, referência na cidade de Sorocaba e região, ele sempre participa, sempre abraça essa causa. Né, aliás, esse programa hoje já faz parte do Outubro Rosa. Não é verdade? Porque nós estamos falando sobre câncer de mama no Outubro Rosa. E mesmo porque o Painel Saúde ele está o ano todo à disposição do nosso telespectador, sempre com esse objetivo de orientar e de prestar serviço quando o assunto é saúde e também oncologia na cidade de Sorocaba. Essa é a função do nosso programa Painel do nosso Saúde. programa. Agora em outubro, especialmente aí com o Outubro Rosa. Doutor Gilson, a gente fala em Outubro Rosa, câncer de mama. O câncer de mama, ele pode aparecer numa mulher jovem ou ele tem uma faixa etária que ele dá os primeiros sinais? Tudo bem. Esse é um grande problema, uma grande preocupação. Guarda bem, o câncer de mama é um câncer mais incidente a partir dos 50 anos. Mulheres jovens é raro? Não é raro, mas ele é mais incidente. E a curva de incidência vai aumentando assim até o máximo de 80 anos. Aí que começa a estabilizar. Então você veja, é muito mais comum ter câncer de mama em mulheres com mais de 50 anos. Agora, a incidência em jovens, quer dizer, mulheres com menos de 50 anos, também é muito alta, viu gente? Porque você vai tendo uma progressão assim também. Agora, a partir dos 50 se quebra e faz assim. Por quê? Por causa da ação dos hormônios durante a menopausa. Deu para entender? O que está acontecendo é uma discussão se está havendo um aumento ou não de câncer de mama em jovens devido aos hábitos que as mulheres têm assumido nesses últimos tempos. Que tipo de hábito? O uso de hormônios em excesso. Pílulas, terapia de reposição hormonal, etc. O número de gravidez muito baixo, em algumas mulheres até ausente. Quanto menos gravidez se tiver, maior a chance de ter câncer de mama. A gestação, a gravidez ocorrida muito tardiamente, depois dos 30 anos. Isso é estudo ainda, não comprovado. Não, isso é comprovado. Muito bem comprovado. As mulheres que têm hoje gestação, a primeira gestação depois dos 30 anos, a primeira gestação tardia. Certo? As mulheres que têm menopausas muito avançadas, mas também mulheres que têm a menarca, a primeira menstruação, muito precoce. Hoje as meninas estão tendo menstruações em torno de 9, 10 anos de idade. Né? A gente vê crianças, às vezes, com 10 anos de idade, já com desenvolvimento sexual. Isso também é um fator. Fatores. Além disso, lembra da obesidade, que a gente sempre vive falando? A obesidade e sobrepeso aumenta. No mês passado falamos bastante sobre isso. 2 programas só sobre esse tema. A obesidade aumenta muito, a obesidade e o sobrepeso aumenta muito o risco para câncer de mama na mulher da pós-menopausa, depois da menopausa, depois dos 50 anos. E sabe um outro problema que é importante também? O álcool. O álcool é um alimento indiscutivelmente relacionado ao aumento de câncer de mama. Então, você está vendo que são fatores de risco que são claramente relacionados ao ambiente. Hábitos do dia a dia, estilo de vida. Estilo de vida, não é? Doutor, o senhor citou aí, nós fizemos no mês passado 2 programas falando sobre obesidade. A mulher com esse, não obesa, mas já com excesso de peso, eu vi numa entrevista isso recentemente e falava que a mulher com 10 quilos a mais, com excesso de peso, já é um alerta para ela ficar assim, tomar cuidado, ficar atenta para o aparecimento de tumor de mama. Isso é verdade? Com toda certeza, principalmente para a mulher com mais de 50 anos. Entendeu? Então a mulher na menopausa deve evitar ao máximo ganhar muito peso. Isso é fundamental, gente, muito fundamental, né? A gordura tem uma relação muito grande com certos tipos de câncer, né? Tem alguns que são muito claramente relacionados. O câncer de mama é claramente relacionado à obesidade e ao aumento de ingestão de gordura. Você não esquece o seguinte, hein, que você pode ficar obeso comendo muito açúcar.
certo? Isso é um problema. Agora, comer muita gordura, mesmo magrinho, também tem aumento de risco, também não esquecendo disso. Né? No caso da hereditariedade, já teve registro na família, a mulher tem que ficar atenta só lá quando ela está perto dos 50 anos ou antes, doutor? Não, antes também, mas veja bem, vamos deixar bem claro, a hereditariedade ocorre no total de câncer de mama uma fração muito pequena. De cada 100 casos de câncer de mama, apenas 10 ou 15 são relacionados à hereditariedade. Então se diz assim, olha, guarda bem, é fácil de guardar. Toda mulher que tiver no seu primeiro grau de parentesco, o que é primeiro grau de parentesco? Mãe, no máximo avó, irmãs e filhas. Um câncer de mama ou um câncer de ovário deve ficar atenta para sua mama e procurar o seu médico, um mastologista ou um oncologista, ou até direto um geneticista, um médico geneticista. Por quê? Porque ela pode ter alterações, mutações, não é? Dos quais uma das mais famosas é aquela que aconteceu recentemente com a Angelina Jolie, não é? Que é a tal dos genes BRCA1 e BRCA2. Então, isto Mas aumenta... é raro, né, doutor? Não é raro, né? É pouco frequente, certo? 10 a 15 em cada 100. Agora, a maior parte, então, está relacionada a fatores não genéticos. Pode ter fatores genéticos associados aos fatores ambientais. Isso é muito, muito, muito importante. Doutor Gilson, no próximo bloco a gente pode falar sobre tratamento, Claro. como é que funciona toda essa questão. Claro, claro. E também sobre prevenção. Prevenção. Então, no próximo bloco, não perca, não saia daí. A gente abordando dentro do mês Outubro Rosa, que acontece durante todo o mês, e você vai acompanhar semanalmente aqui no Painel Saúde outros convidados abordando o tema voltado à mulher, né, ao público feminino nosso, que tem tudo a ver com esse mês. Se você tem alguma dúvida, o nosso e-mail está sempre à sua disposição. painelsaude@gmail.com. Um breve intervalo, voltamos já já. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o programa Painel Saúde, que aborda o mês Outubro Rosa, e o tema do programa de hoje é câncer de mama. O Painel Saúde tem sempre o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado, que é o nosso convidado do programa de hoje, diretor técnico do Instituto e também professor titular da PUC São Paulo. Dr. Gilson, quando a gente fala em câncer de mama, o que é a prevenção? Existe uma prevenção ao câncer de mama? Sim e não. Sim e não. Vamos primeiro pelo sim. Vamos começar pelo sim. O não é... Vamos começar pelo não. O não é o seguinte, eu nem posso provar nunca que alguém não vai ter câncer de mama caso faça tudo que a gente está falando. Pode ter, né? A gente diz que em medicina, nem nunca, nem sempre. Agora, o que a gente sabe... Em medicina tudo pode acontecer, doutor? Tudo pode acontecer. O que a gente tem são as maiores probabilidades, né? Então, veja, o que a gente sabe é o seguinte, se você fizer bem feitinho, os melhores, diminuir bem os fatores de risco, as chances de você ter câncer de mama são muito pequenas. Eu estou falando das mulheres. Diminuem, são menores. São muito pequenas. Então vamos lá. Primeiro, acabamos de falar, evite a obesidade, evite a ingestão exagerada de álcool, evite o uso de hormônios desnecessários, evite, é muito difícil falar isso, mas evite ter 0 filhos ou um filho só. Amamente suas crianças, porque parece que a amamentação protege a mama, certo? Evite ter gestações muito tardias. Eu estou falando isso, é um problema muito sério para o nosso modo de vida hoje, né? Mas infelizmente é isso que a gente sabe. Em segundo lugar, não se esqueça de fazer a sua mamografia
bianual ou anual, dependendo da idade, a partir dos 30 ou 35 anos, o Ministério da Saúde no Brasil sugere 40 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia briga, dizendo que devia começar aos 30 ou 35 anos. De qualquer forma, é o seguinte: se você tiver maior risco, faça mais cedo. Se tiver menor risco, faça mais tarde. De qualquer forma, na menopausa para frente, obrigatoriamente a cada ano. Uma mamografia anual é muito importante para a menopausa. Lembra que a gente começa a ter maior incidência a partir dos 50. Antes, a cada ano ou a cada 2 anos. Quando tem fator de risco, a cada 2 anos, um pouquinho mais precoce. Segundo, terceiro lugar, você fazendo isso, você vai ter um diagnóstico precoce, o mais precoce possível. Isso se chama prevenção secundária. Entra o autoexame aí, doutor? Então, o autoexame é outro problema que eu já vou comentar. Veja bem, a prevenção primária é aquela que evita ter, não vai surgir, porque a gente pode fazer em câncer de mama. A prevenção secundária é aquela que você faz o diagnóstico o mais precoce possível. Muito se pode fazer em câncer de mama. Aí a mamografia é insubstituível. E agora vem vindo novas técnicas que provavelmente vão ser incorporadas logo no cotidiano. No momento é mamografia. Agora, o autoexame das mamas é muito importante por 2 motivos básicos. O primeiro motivo básico é que você não relaxa. A mulher que está acostumada a fazer autoexame da mama continua fazendo autoexame das mamas, né? Mas a autoexame não substitui a mamografia. E é bem inferior à mamografia. Por quê? Mas no autoexame, a mulher consegue perceber se algo ali estiver errado. Sim, primeiro, ela conhece bem a sua mama, e segundo, quando o nódulo já está um pouco grande. Se ele tiver uma fase pequeno demais, 1 centímetro pode ser que ela não ache, e aí a mamografia é insubstituível. Então o autoexame é muito importante para você poder fazer tratamentos cirúrgicos menos importantes, mais conservadores, entendeu? Os cirurgiões falam que quanto menor o tumor, melhor para você conservar a mama. Então isso é muito importante para a mulher. O autoexame e a mamografia se complementam nesse sentido. Mas a mamografia é insubstituível. Doutor Gilson, o câncer de mama é perceptível, né, pelo nódulo que aparece. Ele tem algum outro sintoma que a mulher sente? Não. Quando ele sente, é muito avançado. A dica é nódulo palpável novo em crescimento. Pronto. Doutor Gilson, a gente pode falar um pouquinho sobre tratamento. A mulher fez lá o autoexame ou descobriu na mamografia. O primeiro, os procedimentos, varia de caso para caso, é sempre cirúrgico? Varia de caso para caso, é quase sempre cirúrgico. O tratamento do câncer de mama passa por na maior parte das vezes, por 2 grandes procedimentos oncológicos. Uma cirurgia e uma quimioterapia, com ou sem hormonioterapia. Isso é obrigatório. Quase todos os casos. Se diz que hoje praticamente 95% dos pacientes com câncer de mama passam por esses 2 procedimentos. O que significa que nós estamos na índice de cura exatamente por causa desses 2 procedimentos. Então, uma boa cirurgia, uma boa quimioterapia com ou sem hormônio, vai tratar praticamente todos os casos de forma curativa. Hoje, as chances de cura é muito grande, né, doutor? Muito grande. E vai depender de 2 coisas importantes. Do diagnóstico. Do diagnóstico o mais precoce possível e do tratamento da melhor forma possível. Deu para entender? Hoje nós temos capacidade para fazer isso. Se falar para mim que é a melhor coisa, eu vou falar que não é a melhor coisa. O ideal seria não operar, fazer um tratamentozinho que não fizesse nada e resolvesse o problema. Estamos longe disso, infelizmente, gente. Mas o que nós temos, cura. Mesmo descoberto muito no início, também vai para a cirurgia? Também vai para a cirurgia. Pode ser que a cirurgia seja menos agressiva, menos importante, mais conservadora, entendeu? Mas ela deve ir para a cirurgia. Hoje, o tratamento de câncer de mama, acabei de falar, não deixa de passar por essas 2 estruturas. Doutor Gilson, quando a gente fala em câncer de mama, eu acho que a grande dúvida e o grande questionamento sempre que vem em mente, mesmo porque nós já tivemos aí abordagem em filmes, novelas e assim por diante, da questão da queda do cabelo, e acho que a mulher que está acompanhando o programa, a gente está no mês de outubro, está falando do Outubro Rosa, está falando sobre câncer de mama, não dá
para deixar, né, quem está nos assistindo com essa dúvida. Todo câncer de mama, ele, né, fazendo o processo da cirurgia com a quimioterapia, vai acontecer a queda de cabelo? Não. Não? Não, a maior parte sim, mas não todos os casos. Sabe por quê? Porque a quimioterapia tem várias drogas, né? Vários remédios que se usam, né? E alguns dos medicamentos não fazem cair o cabelo. O que é desagradável é que a maior parte das drogas, dos medicamentos que a gente usa para tratar câncer de mama e que tem eficácia, infelizmente a maior parte faz cair cabelo. Então é muito desagradável realmente para a mulher. Mas eu guardo uma coisa, gente, olha, veja bem, o que não tem solução, solucionado está. Ao invés de a gente ficar reclamando da queda de cabelo, a gente podia agradecer aos medicamentos que nós temos hoje que dão a queda de cabelo. O cabelo volta a crescer, a vida a gente não retorna. Não é verdade? É chato, muito chato. Eu sempre discuto a chatice com as nossas pacientes. Todavia, nós não podemos esquecer que é essa chatice infeliz, né, que vai fazer a gente passar para frente e manter a vida e a cura do paciente. Mesmo porque o senhor tocou num ponto fundamental que é a cura. Né? A partir do momento que a pessoa, né, ela consegue chegar e alcançar a cura, o cabelo ele volta. Nós já tivemos vários exemplos no Brasil, né? Inclusive de personalidades que perderam seus cabelos. Né, na novela da Globo, das 9, essa novela Império, a Drica Moraes, ela passou por uma leucemia e todo mundo, né, o Brasil todo viu ela sem cabelo, usando lenço, e hoje ela está aí, né? Nessa novela também não está meu Deus, como que é o nome dela? Uma que foi loira, que teve um câncer de mama também, que tratou-se. Não, o senhor está falando da Patrícia Pilar. Patrícia Pilar. Patrícia Pilar não está nessa novela. Mas, de qualquer forma, ela é um belíssimo exemplo. Outro exemplo. De uma mulher que passou... Reinaldo Giannichini, né? Não está na novela, mas vamos dar outros exemplos. E temos muitos políticos e temos muitas celebridades por aí, não é? Exatamente. O que é importante, gente, que eu acho que é muito importante, é o seguinte, olha, no ponto que nós estamos hoje, vai levar um bom tempo para a gente conseguir conquistar um tratamento que não seja esses dois que nós estamos falando. Nós vamos conquistar se Deus quiser, não é? Mas no momento, não. Agora, veja, sabe uma coisa que eu tenho percebido? Muitos pacientes, hoje eu faço muito segunda opinião, né? Muitos pacientes chegam e a gente faz a orientação do paciente, conversa com o paciente fala, doutor, já sei, fique tranquilo, eu até já tirei de letra a queda de cabelo. Quer dizer, as pessoas já estão entendendo a importância de tudo isso. Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa... Sabe por quê, gente? Tratar exige luta. Coragem, né? Coragem. E a gente vê que hoje, todas as pessoas que enfrentam a neoplasia, inclusive as mulheres com câncer de mama, são grandes, são muito corajosas. Lutadoras, né? Lutadoras, batalhadoras, são importantes. E eu acredito, doutor Gilson, que só quem vive, né, sente, sabe como é que é. E para mulher o cabelo aí é fundamental, é questão de feminilidade, é questão de bem-estar, a moldura do rosto faz parte do conjunto, né? A mulher tem essa vaidade, claro que é muito compreensível, mas eu acho que depois que ela começa a fazer o tratamento, que ela entende tudo o que está acontecendo, para ela isso no decorrer é o de menos, né? É o de menos, e mais uma coisa, ela fala a maior parte das mulheres fala assim, graças a Deus estou indo bem no meu tratamento. Sem cabelo, mas estou indo bem no seu tratamento. E a mulher, doutor Gilson, o senhor é casado, a Sônia está aqui acompanhando a nossa gravação, um abraço para a Sônia Delgado, está aqui no estúdio hoje. A mulher, ela tem essa garra, ela consegue ser mais criativa, né, do que o homem, de superar, de colocar um lenço. Eu diria que a mulher é um pouco mais corajosa. Corajosa do que nós homens, né? E muito mais criativa, né? Ela perdeu o cabelo, ela põe um lenço, ela passa uma maquiagem, ela dá a volta por cima. A gente diz que mulher é sempre mais bonitinha, né? O homem já é mais, né? Sei que próstata vai ser só no mês que vem, no Novembro Azul, mas quando é próstata, o homem já tem toda a questão do medo do toque retal, tem todo aquele preconceito e tudo mais. A mulher supera muito mais, né, doutor? É o tratamento um pouco mais agressivo, então as coisas ficam um pouco diferentes. Nisso, as mulheres estão ganhando dos homens, né, doutor? Há muito tempo. Há muito tempo, né? A gente não fala, mas é verdade. Com certeza. E a gente tem um público feminino muito grande, viu, doutor? Nas ruas a gente sempre tem esse contato com o público. As mulheres sempre comentam, elogiam o programa. Por falar nisso, um abraço muito especial para a Rose. A Rose é da Vila Jardim, ela participa da comunidade Sagrada Família e ela está sempre acompanhando o Painel Saúde. Outro dia eu estava numa festa em comum, ela falou, você é o moço
do programa de televisão dos médicos. Eu falei assim, qual que é o seu nome? Ela falou, Rose, eu não perco o programa porque é muito bom. Então a Rose e a todas as mulheres que estão sempre acompanhando o programa, um abraço. Dr. Gilson, a gente está quase no finalzinho do programa. O que é importante a gente destacar no câncer de mama? Apesar da dificuldade de diagnóstico e do diagnóstico, porque não é fácil receber o impacto do diagnóstico, né? A gente não pode esquecer de uma coisa: não deixe de lutar pela sua saúde, porque é fundamental o tratamento. Hoje consegue muitos bons resultados e a gente consegue sobreviver, graças a Deus, a tudo isso. Por mais que o impacto é grande, né, doutor Gilson? Quando a gente pega o diagnóstico, há sempre possibilidades de bom tratamento e cura, que acho que é o principal. Claro, né? Quando perca o chão, espere um pouquinho, quando você voltar a pôr o pé no chão, lute. O senhor deu um exemplo muito fácil, quando a gente dá uma tropeçada na rua, o famoso tropicão, a gente já fica sem chão e sem saber o que fazer, né, doutor? Eu acho que um diagnóstico é mais ou menos esse... A mesma coisa, perder o chão, que a gente leva naquela hora. Mas depois que a gente restabelece o muro, luta. Tudo firma, né, doutor? É isso aí. O programa Painel Saúde falou sobre câncer de mama e também o Outubro Rosa, um mês aí dedicado ao câncer de mama, campanha fantástica que acontece, como o Dr. Gilson bem explicou no comecinho do programa, de forma internacional, e o Brasil já aderiu e vai muito bem. Se você tem alguma dúvida, o nosso e-mail vai ficar sempre à sua disposição, painelsaude@gmail.com. A gente volta sempre com esse tema, falando do Outubro Rosa durante todo esse mês. Então a sua participação é sempre muito importante. Dr. Gilson, obrigado. Obrigado a vocês, viu? Ótimo programa. Eu acho que esse outubro vai ser muito interessante. Um bom Outubro Rosa para o senhor. Para todos nós. O programa Painel Saúde tem sempre o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. A gente volta amanhã, fique com a gente aqui no Local TV a partir do meio-dia. Até lá.